Opa! Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui para fazer um pedido. Agora vou ligar o meu iFood e vou pedir uma comida. Vocês estão com apetite para quê? Estão com boca para quê? Direto eu pergunto isso quando eu tô num grupo de amigos ou com a minha namorada. Tá com vontade de comer o quê, né? Tá com vontade de comer cone, sushi, peixe, carne, massa, pizza, hambúrguer, né, sanduíche. Muitas vezes com meus amigos a gente tem uns ímpetos de comer umas coisas esquisitas, marca um barzinho, né, um happy hour, e vem aquela comida de boteco, aquela que é bem uma comida que a gente vai ver nesse jogo aqui, um pé de galinha, um torresmo, um ovo colorido. O ovo colorido eu tenho certeza que é algum personagem desse jogo infiltrado aqui na Terra, na humanidade, na cozinha, gerenciando tudo, né? Eu tenho algumas impressões também em alguns restaurantes mais caros, que é aquele prato muito gourmetizado, às vezes ele também não sei não, né? Não sei não, pode ser uma gosma qualquer aí, um ingrediente intergaláctico. E hoje nós estamos nesse tema. Só que nós não estamos do lado do cliente, nós não estamos consumindo essa comida esquisita, nós estamos produzindo. Nós vamos representar papéis de donos de restaurantes intergalácticos. Em alguma estação espacial, nós vamos ser esses gestores. Aqui eu já olhei um curso de gastronomia para fazer, eu curto gastronomia, e esses cursos eles têm, pelo menos o que eu pesquisei aqui em Brasília, tem uma matéria voltada para gestão de estabelecimento. A gente vai fazer isso, a gente vai contratar funcionários, vai dar um jeito, né? O jogo não fala bem em marketing, mas você vai atrair alguns clientes para o seu estabelecimento. É legal ver a crescente do seu estabelecimento no jogo, porque você começa com poucos funcionários, né? Um garçom aqui, outro ali, funciona. Mas à medida que ele cresce, você tem a necessidade de ter um gerente, né? Eu não vou ter um quiosque e quais são os funcionários? Um gerente, sei lá, um diretor de marketing, não tem necessidade disso. Ainda um maître, né? Que isso, cara? Tá vendendo cachorro quente, você vai ter um maître, Não tem. Mas à medida que o estabelecimento cresce, faz sentido ter isso. Space Cantina representa muito bem essa crescente, essa evolução. E aí você evolui para maître, para cozinheiro, para gerente, aumenta o seu quadro de funcionários, começa a ter salários maiores para pagar, começa a atrair críticos, ganha suas estrelinhas Michelin e no final do jogo a gente vê quem vai ser o melhor sucedido em estabelecer aí uma rede gastronômica intergaláctica. Esse jogo é o Space Cantina. Eu sou o Thiago Moquebas. Bem-vindo à Moqueboteca. O Space Cantina é um jogo brasileiro lançado em 2016 pela editora nacional Ace Studios. Tem uma nota elevada na Ludopedia, eu só ouço boas referências e bons comentários, então os designers estão de parabéns, o Arni Marçano e Fel Barros, bem como o ilustrador, né, o cara responsável pela arte, Lucas Ribeiro, que criou umas cartinhas cheias de elementos de filmes, desenhos, histórias em quadrinhos, de ficção científica, ficou muito legal. Então, parabéns de uma forma geral a todo mundo envolvido nessa criação. Ele pode ser jogado de 1 a 4 jogadores, tem o modo solo e dura entre 45 a 1h30, né? 45 minutos a 1h30. Dizem, né? Eu joguei algumas vezes e teve um AP elevado na hora de escolher os dados, de escolher as cartas. É mais ou menos isso, eu colocaria um pouquinho para cima aí. Não consegui jogar nem de 2. É uma partida que tenha durado menos de 1 hora. Tá? Mas também não invade muito não. Depois que os jogadores pegam a mecânica, a coisa flui de uma maneira mais rápida e quanto maior a quantidade de jogadores, menor a quantidade de rodadas. É uma coisa que também acelera um pouquinho o jogo mesmo, né? Compensa, mesmo quando você tem uma mesa mais cheia. Certo? É isso, vamos conhecer os componentes do jogo? Esse é o tabuleiro com os parâmetros gerais do jogo. Aqui em cima tem uma trilha para as rodadas e você tem esse marcadorzinho, esse peão, para indicar a rodada. Então, assim que iniciar e for feito o setup, você deve deslizar ele para a primeira e toda vez que passar a rodada, você vai acompanhando aqui até o número final de rodadas do jogo, que depende da quantidade de jogadores. Tem uma iconografia aqui, em 3 setores,
E no decorrer desse vídeo, mais pra frente, eu falo do que é essa iconografia. Por enquanto, vamos deixar assim. Aqui existem as trilhas de afinidades nas 3 raças envolvidas no jogo. Os aliens, os ciborgues e os robôs. Cada jogador vai ter um marcador com a sua cor indicada e toda vez que ele progredir nessa trilha, ele vai andando, aumentando o valor aqui até chegar no máximo de 12. Na casinha de número 5, 8 e 11, ele tem um bônus imediato. Né? Nessa trilha de alien, aqui ele perde um marcador de insatisfação, perde 1, perde 2, aqui ele ganha dinheiro e aqui ele ganha recursos. Com essa interrogaçãozinha dentro, é que ele pode escolher qualquer recurso entre os 3 que o jogo retrata, né? Comida, bebida e sobremesa. Aqui 2, aqui 3 recursos, quaisquer que ele venha escolher. Trilhas de afinidade. Aqui embaixo o jogador também vai ter marcador da sua cor escolhida na trilha das estrelinhas, que é a trilha gourmet. Nós vamos falar dessas estrelinhas posteriormente também, no momento separado. Indicam os críticos gastronômicos que os restaurantes recebem. Então, todo cliente que tiver uma estrela é um crítico. E toda vez que ele for atendido, você vai fazer uma progressão aqui dentro. Toda casa te dá um bônus imediato. E essas estrelinhas são uma pontuação de final de jogo. São as estrelas que o seu restaurante tem e vai ganhando renome dentro do campo intergaláctico gastronômico aí ao longo do jogo. E, por fim, você vai ter uma trilha aqui, faz uma serpentinazinha para marcar uma renda, né? O patrimônio acumulado do seu restaurante, que é o Banco Galáctico. Então você vai progredindo aqui dentro toda vez que você atender clientes e fizer alguma coisa no jogo que te dê dinheiro. Isso é ponto de vitória no final do jogo. Então quem chegar mais distante nessa trilha vai ser o vencedor. Esse é o segundo tabuleiro geral, eu chamo ele de expositor. Nele vão ficar dispostos os dados nas 3 cores, nas áreas reservadas a cada uma dessas cores. E as cartas, que são cartas de clientes ou cartas de funcionários. Bem autoexplicativo, bem bonitinho. As quantidades de dados e de cartas dependem da quantidade de jogadores na partida. Já já a gente fala disso. Agora, cada carta tem um detalhe importante, cada dado também. Os dados têm os números, obviamente, e as cores, elas vão ser importantes na hora do jogador escolher e ganhar bônus na alocação desses dados. As cartas, né, os clientes e os funcionários são locais para os dados serem alocados. Só que você não aloca no tabuleiro geral. Você só pode alocar o dado numa carta que esteja no seu tabuleiro pessoal. Então, primeiro você tem que ter essas cartas no seu tabuleiro para ser possível fazer a alocação do dado. Como é que funcionam essas cartas? Vamos dar uma olhadinha de perto. Esse cliente ele tem um nome, ele tem o bônus imediato que ele dá de dinheiro e de evolução na trilha de afinidade. Nesse caso ele é um alien e ele, ao ser atendido, gera um progresso de uma casa na trilha de afinidade com os aliens. Tem um dado, e é importante você entender que esse dado tem um número e uma cor, tá? E esses 2 critérios aí, um é obrigatório, o outro é opcional, na hora de alocar um dado aqui, mais para frente a gente fala. E aqui os recursos que ele exige para ser atendido. Um cubo azul, uma bebida, um cubo rosa, uma sobremesa e um cubo amarelo, uma comida. Ele tem também, olha esse cantinho aqui, uma quantidade de smiles, né, de rostinhos aqui, que diz o quão paciente ele é na espera do seu pedido. Né? 3 rostinhos significa que ele pode ficar esperando por até 3 rodadas no seu restaurante para ser atendido. Se entrar numa 4ª rodada, ele vai embora e te dá 3 marcadores de insatisfação por não ter sido atendido. Então temos outros aqui, ó. Esse já é um robô, também tem 3 rostinhos, dá 6 de dinheiro, evolui, né? Avança 2 casas na afinidade com os robôs, um número 6 cinza e aí as comidas que ele exige. Aqui um ciborgue e aqui olha só, esse é um pouquinho diferente, esse é um crítico. Ele não gera avanço em nenhuma das trilhas de afinidade das raças. Ele gera um avanço na trilha gourmet daquelas estrelinhas Michelin. Certo? Os críticos eles têm uma raça também, mas ele, como eu acabei de falar, não evolui na afinidade daquela raça. Evolui na 4ª trilha daquele primeiro tabuleiro que nós falamos. E essas cartas aqui são as cartas de funcionários. Elas têm uma coloraçãozinha um pouquinho diferente, ela é meio azulada
essa cartinha de cliente ela é roxa, né? Bom, da mesma forma, ele tem uma raça, ele tem 2 campos para alocação, que ele produz, caso um 2 seja usado, né? Ele produz 3 comidas, caso um 5 seja usado, ele produz uma sobremesa. E tem aqui o plano de carreira dele. Esse funcionário, a princípio ele é um garçom, mas ele pode sofrer, né, uma promoção e virar um maître. E aqui tem um bônus imediato para quando o cara é promovido para maître. Então, outros exemplos de funcionários, aqui um robô que produz ou 2 bebidas ou 2 sobremesas, que pode ser promovido para cozinheiro e ganhar aí 2 recursos quaisquer ao ser promovido. Aqui um outro que pode ser promovido para maître, também é um robô, produz sobremesa ou comida. Aqui um alien que produz bebidas ou sobremesa e ele pode ser promovido para gerente, olha só. E ao ser promovido, o jogador avança 2 na trilha dos... Engraçado, né? Ele é um alien, mas ao ser promovido, você ganha 2 na trilha de afinidade com os ciborgues, que é o vermelhinho. Esse é o terceiro e último tipo de tabuleiro. É o tabuleiro pessoal de cada um dos jogadores. É o restaurante que ele vai representar, a franquia, né? Tem um nome bonitinho aqui, o Gourmet Elétrico, a Trattoria Stella e assim vai. E ele é frente e verso. Tem esse lado ou esse, que é o que vai garantir uma boa rejogabilidade ao Space Cantina. Então os jogadores vão receber os tabuleiros, vão escolher ficar com algum deles e com qual lado eles pretendem jogar. Usando a Trattoria Stella, ela vai te dar uma habilidade especial e única, só você vai poder usar isso. É um bônus que, dependendo de algum gatilho, algum dispositivo no jogo, você pode ativar. Você tem zonas para alocar as cartas. E as cartas do seu tabuleiro são zonas para posteriormente você alocar os dados. Vamos supor que essa tratoria já tenha alguns funcionários alocados aqui. Ele tem uma capacidade máxima de 3 garçons, mas tem aqui um plano de carreira que ficam os funcionários promovidos. Vamos supor que ela já tenha feito algumas promoções. Um gerente, um maître, um cozinheiro e um segundo gerente. Aqui não tem limites de quantos funcionários promovidos você pode ter durante o jogo. E essa zona aqui é uma zona para alocação de clientes. Vou colocar uns 2 aqui, por exemplo. Então essas 5 cartas são locais de alocação para os dados, né? Olha aí bonitinho, os dados que podem ser alocados. Então essas 2 zonas de cartas são os locais em potencial para que o jogador aloque dados em sua rodada. Aqui nessa região, além do nome, né, e do bônus único que aquele jogador tem, né, a cozinha, vamos dizer assim, o estoque, onde ele vai guardar os recursos que ele vai colecionando durante o jogo e acumulando, e também os marcadores de insatisfação dos clientes atendidos com alguma demora, né, ou não atendidos. Então ele vai acumulando isso também no final do jogo. São todos os recursos que ele pode ter. Essa zona do bar entra numa partida avançada, e a gente não vai falar nesse vídeo, mas está no finalzinho, é um detalhe pequeno, curtinho, que dá um incremento bom ao jogo, você pode pesquisar depois no manual de regras. Desse lado esquerdo tem um lugar reservado para os clientes atendidos. Toda vez que você conseguir atender um cliente, você guarda ele aqui. Pode revelar, não tem problema, que depois você vai fazer uma contagem, mas até para não poluir tanto, eu coloco o verso da carta mesmo. Se precisar, eu levanto, olho, faço a minha contagem numa boa. Aqui embaixo um espaço para o objetivo. Todo jogador vai ter um objetivo secreto, vou falar dele já já. E aqui, no lado direito do tabuleiro, espaço para as demandas que o jogador venha cumprir durante o jogo. Quem são esses objetivos e quem são essas demandas? Esses tiles amarelos são os objetivos, e aí ele está muito bem explicadinho, não tem no manual de regras, porque a explicação que está aqui embaixo, no rodapé desse tile, já é suficiente para a pessoa entender o que precisa ser feito. Todos os tiles de objetivo, eles têm um máximo, uma pontuação máxima de 12 de dinheiro, que é ponto de vitória, no final do jogo, né? Bom, tem seus prós e seus contras, né? Porque, de certa forma, não existe muito uma distinção para os jogadores. No final do jogo, praticamente todo mundo completa esse objetivo fazendo a pontuação máxima. É tipo aquele professor que fala, ó, gente, aquele pontinho de comportamento, de conceito de vocês, todo aluno comigo começa com 10. E aí, se você chegar atrasado, se você fizer bagunça, você vai perdendo, né? Ou seja, traz a sensação de que errado é o aluno que não tem 10, que ele vai perdendo ali por ter incomodado, atrapalhado. É quase isso.
Porque errado é o jogador que não faz os 12 pontos dessa ficha de objetivo. Né? Todas as partidas que eu joguei até agora, o cara que ganha e as pessoas, quase como unanimidade, elas fazem esses 12 pontos ao longo da partida. Por exemplo, nesse tile de objetivo, o jogador ganha 2 de dinheiro para cada cliente atendido que consome sobremesa. Ou seja, ele precisa atender 6 clientes que consomem sobremesa para ganhar os 12 pontos. Não é muito, tá? Porque não o cara não tem que comer exclusivamente sobremesa. Ele pode comer sobremesa e outras coisas, tá? É muito fácil você atingir isso ao longo do jogo. E numa partida, normalmente, os jogadores atendem 8, 9 a 10 clientes. Então, atender 6 não vai ser difícil. Aqui, ó, 1 de dinheiro por evolução, né, por cada casa avançada na trilha de afinidade com os aliens. Também não é difícil chegar no final daquelas trilhas, tá? E aqui 3 de dinheiro logo para cada alien atendido. Tudo bem que é mais difícil pescar um alien como cliente lá para o seu restaurante. Talvez se tiver uma concorrência muito grande pelos aliens fique mais difícil, mas você só precisa atender 4, que já chega nos 12. Então esse objetivo é uma obrigação cumprir os 12 pontos numa partida que você queira ganhar. E para finalizar, as fichas de demanda, elas são objetivos que ficam abertos no jogo e assim que qualquer um dos jogadores atinge aquele objetivo, ele reivindica essa ficha. Todas elas, sem exceção, valem 5 pontos. Tá? Aqui o jogador pode reivindicar quando ele tem explicação do mesmo jeito, ó. Quando ele conseguir promover 2 de cada tipo dos funcionários. 2 cozinheiros, 2 gerentes e 2 maîtres. Aí ele reivindica e vai ter 5 pontos no final do jogo. Aqui, quando ele conseguir atender 4 clientes que consomem comida. É bem tranquilo também a explicação, todas valendo 5 pontos. Se destaca o jogador que conseguir completar, né, atingir uma maior quantidade de demandas. É muito legal quando você consegue combar as coisas, né? No caminho de atingir o seu objetivo secreto, você acaba completando algumas dessas demandas. Aí você tem uma vantagem sobre os seus oponentes. Coloca os marcadores com as cores daqueles jogadores no início de cada uma das trilhas, tanto de afinidade com cada uma das raças, na trilha gourmet e no banco intergaláctico. A fichinha que vai ficar no banco intergaláctico é a que tem o verso com esses 60 mais, porque caso um jogador ganhe os 60 pontos aqui de vitória, chega a uma renda de 60 dinheiros, né? Ele volta para o início da trilha com esses 60 mais o que ele vier construindo novamente. Tudo bem? Então deixa esse verso do 60 voltado para baixo no início e coloca ele aqui antes de adentrar essa trilha. Pega o marcador de turno e coloca antes também da primeira rodada, porque ainda existe algumas movimentações, uma pré-seleção antes da primeira rodada. Distribua para cada jogador 3 objetivos em segredo. Esses jogadores vão receber os 3 objetivos e escolher um desses 3 e abra aqui as demandas que aqueles jogadores vão estar disputando durante essa partida. Faça uma pilha com as cartas de funcionários e as cartas de clientes e aguarda um pouquinho para abri-las aqui. Também espera um pouquinho para jogar os dados assim que a primeira rodada for iniciada. Nós estamos quase prontos para iniciar o jogo. Ainda precisa distribuir um recurso de cada tipo para cada um dos jogadores, comida, bebida e sobremesa. E cada jogador começa com um cliente e um funcionário que são escolhidos entre as cartas iniciais que tem o hashtag 1. Hashtag e o número 1 no verso. São essas daqui. Então decida o jogador inicial e entregue a ele esse marcador de primeiro jogador, uma navezinha bem bonitinha, e a partir dele os jogadores vão começar escolhendo essas cartas iniciais. São 6 funcionários e 6 clientes. Na primeira rodada de escolha, o jogador inicial escolhe uma entre as 12 cartas. Perceba, são 2 conjuntos complementares aqui, funcionários e clientes. O jogador, para sua primeira escolha, está livre para escolher qualquer uma das 12. Vamos supor que esse jogador venha escolher um cliente. Então, no sentido horário, a partir dele, os outros jogadores vão escolhendo também cartas. O segundo jogador escolheu um garçom, o terceiro jogador escolheu um cliente, o quarto jogador um cliente.
terminou a primeira rodada de seleção. Na segunda rodada, ela se inicia a partir do último jogador e vai girando no sentido agora anti-horário, voltando para o primeiro jogador. E cada um deles deve fazer uma segunda escolha no conjunto complementar ao conjunto escolhido na primeira vez. Por exemplo, esse jogador que na primeira vez escolheu um garçom, ele vai ter que escolher agora, na segunda rodada, um cliente. Por exemplo, esse daqui. E esse jogador que na primeira rodada escolheu um cliente, agora ele vai ter que escolher um garçom. Para o início do jogo, todos os jogadores devem ter em seu restaurante um cliente e um garçom contratados. Agora sim, estamos prontos para começar o jogo. Deslize o marcador de rodada para o número 1 e faça o setup da rodada. Regras especiais para partidas de 2 a 3 jogadores. Primeiro cuidado é com a quantidade de rodadas. Com 2 jogadores, o jogo dura 10 rodadas, com 3 jogadores dura 9 rodadas e com 4 jogadores dura apenas 8 rodadas. As demandas ofertadas, elas devem ser igual ao número de jogador mais 3. Então, para essa partida com 2 jogadores, 2 mais 3, 5 demandas. Se fossem 3 jogadores, seriam 6 demandas, e se fossem 4 jogadores, seriam 7 demandas. A cada rodada, abre-se uma carta de funcionário para cada jogador envolvido na partida e uma carta de cliente também. Então, para essa partida de 2 jogadores, abriremos 2 clientes e 2 funcionários. A quantidade de dados utilizada em cada rodada também é determinada pela quantidade de jogadores. Numa partida com 2 jogadores, apenas 4 dados são utilizados. Como é que funciona? O jogador lança 6 dados, 2 em cada cor, e o primeiro jogador daquela rodada escolhe eliminar 2 dados. Vamos supor que o número 5 não seja muito interessante para ele, só favoreça o seu adversário. De repente, esse pode ser o critério dele, ele joga fora esses 2 dados, e para essa rodada, os dados ofertados seriam um dado verde com o número 6, um vermelho com o número 4 e 2 dados cinza, número 3 e número 4. Para uma partida de 3 jogadores, usa-se 2 dados de cada cor, 6 dados ao todo e nenhum dado é eliminado. E para uma partida de 4 jogadores, usa-se 3 dados de cada cor, joga-se esses dados e, de novo, o primeiro jogador daquela rodada escolhe eliminar um dado, por exemplo, esse 2 cinza. E aí, nós vamos ficar com 8 dados sendo ofertados. No final das contas, a quantidade de dados utilizada em cada rodada é igual ao dobro do número de jogadores. Com 2 jogadores, 4 dados, com 3 jogadores, 6 dados e com 4 jogadores, 8 dados. Só tem essa regrinha especial aí para a forma utilizada na hora de eliminar os dados para ficar com essa quantidade final. É isso, podemos falar das regras agora.